Mateus capítulo 24, verso 32. Deus abençoe-nos. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Bondoso Pai, cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Estamos agradecidos ao Senhor por viver e viver nesse tempo. De um lado é o tempo pior que existe na terra, por causa do mal, do engano, do enredo religioso, mas também do outro lado é o tempo mais glorioso de todas as promessas gentílicas ser cumprida. Tudo que o Senhor prometeu para os gentios está aqui no momento final cumprindo. Obrigado. O Senhor já está para voltar aos judeus novamente e começar o seu trabalho entre eles, porque a porta está fechada nesse tempo final. Quando Laodiceia termina, então a porta se fecha, e somente aquele eleito é que ouve a voz, mais ninguém mais pode entrar nesta arca da última hora, somente o eleito. Estamos agradecidos, Pai. Estamos vivendo nesse tempo, gente correndo para baixo, para cima, com fome, com sede, não de pão e nem de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, e não encontra. A sua palavra diz que eles irão vagabundo de um lado para o outro, mas eles não encontram, não estão encontrando, porque para eles a porta já fechou. O eleito está dentro, guardado. Estamos na hora do grande rapto. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha, Santo irmãos. Glória a Deus. Vamos falar em porta fechada. Tem hora que é de arrepiar, né? Porque porta fechou, não entra mais ninguém. Mas tem um período que devemos reconhecer entre os gentios, que a porta fecha, não entra mais ninguém. E só entra aquele que já é predestinado. Ele entra e você diz, mas está entrando alguém, mas não entra mais ninguém, não tem mais ninguém entrando. O que entra é apenas aquele eleito, é porque já está dentro, ele já está dentro do plano de Deus, então ele entra. Mas tem coisas que você percebe, a porta já está fechada, parece que a gente está vivendo os 7 dias de Noé, com a porta fechada e Noé lá dentro, e nada aconteceu. 7 dias. Depois, aí vem os acontecimentos, quando os primeiros pingos do juízo começam a cair. E o reino gentílico está terminado, o profeta mostra isso, e está terminado o reino gentílico. O que falta é só dar o arrebatamento. Então a gente está vivendo numa hora aí que só o eleito pode ficar firme. Tem gente que não tem jeito de entrar mais porque eles não têm vontade. Não é questão que Deus diz, eu não quero que você entre, não. A porta está aberta, mas eles não entram mais. Eles não entram porque para eles não tem jeito mais de entrar. Para eles. Então, não sei como você vê isto. A hora que a gente está vivendo é tão terrível, que é porta aberta, porta fechada, é final de porta,
é a fresta de porta apenas, a coisa está só um pouquinho aberta, ele está quase para fechar, já não está cabendo mais, e é por isso que as pessoas não dão conta. E não adianta a gente querer esforçar, só entra quem esforçar. Aquele que esforçar entra no reino dos céus. A Bíblia diz: se não esforça, tem gente que quer entrar assim a vida mais frouxa, eles querem entrar, isso não vai entrar mesmo, vai ficar do lado de fora e não sabe, pensa que está dentro e está fora. É a mesma coisa, o povo pensa que Cristo está dentro da igreja e Cristo está fora. Você acha que se a igreja pentecostal soubesse que Jesus está do lado de fora, você acha que eles não saíam tudo de lá? Saía, mas eles não sabem. Agora, qual a questão de não saber? É a própria Bíblia que diz que eles não sabem. Cegos, nus, infelizes e não sabem. Então não tem jeito, não tem jeito. Se eles soubessem, eles saíram. Eles não sabem. Então eles têm que ficar lá dentro, dizendo: Jesus está aqui. E ele diz: sai. Se você escutar a minha voz, sai. Entende? Agora eles não escutam a voz, porque eles não creem na voz. A voz de Deus é um profeta. Eles não creem em profeta, então eles não podem sair. E Jesus não está lá. É triste, mas o que nós vamos fazer? Nós vamos mentir para o povo dizendo: Jesus está dentro das igrejas. Não, ele está do lado de fora, porque Jesus é a palavra. Eles têm a emoção lá dentro, eles têm os dons lá dentro, mas a palavra mesmo eles não têm. E Jesus não é dom, Jesus é a palavra. Ele não é um dom, ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. São João 1, verso 1 e 14. Então, se nós podemos ouvir a voz, então a gente sai. Mas quem não pode ouvir, não tem jeito de sair. É duro, mas é assim mesmo. Não sai de Laodiceia, pensa que Jesus está lá dentro dela, e Jesus está do lado de fora. A pergunta dirigida ao irmão Brana foi: os judeus ainda terão a oportunidade de serem salvos após a dispensação gentia terminar? Tem jeito do judeu? Tem oportunidade para o judeu? Bom, a oportunidade você sabe que tem oportunidade para o judeu, porque o gentil já está no seu fim. Nós estamos vivendo, irmãos, dias idênticos àqueles dias que Jesus, João Batista, esteve na terra. E era tão difícil aqueles dias, porque estava terminando uma dispensação e entrando outra. Então é momento de confusão, a cabeça do povo não suporta, não sabe o que faz. Eu não sei se eu sou fariseu, saduceu, essênio, agora chegou esse Cristo aí, diz que é filho de Deus, sei lá, não sei. Eu não sei o que eu faço, não. Quer dizer, eles estavam sem saber. Mas se eles perguntassem para o sacerdote dizia: eu também não sei, é melhor ficar quieto aqui conosco. Mas se eles perguntassem para Pedro, ele dizia: eu já saí daqui lá faz muito tempo, você já devia ter saído também. Entende? Se eles perguntassem para a samaritana, ela dizia: venha e vede se este não é o Cristo. Ele falou a minha vida, porventura não é este, o Messias, que todos nós, judeus e samaritanos, estavam esperando? Porventura não é este? Contudo, era difícil, porque era término de uma era e início de outra. Quer dizer, término de uma dispensação e iniciando outra. Irmãos, não é fácil. A hora que nós vivemos é a hora mais terrível que tem. Está terminando a era da graça. Terminando a era da graça. Entende? A era da graça, vocês têm que ver que ela não termina apenas com o ministério do Filho de Deus. A era da graça termina com o ministério do Filho do Homem. Começou com o Filho do Homem e termina como o Filho do Homem. A era da graça é assim. Se a era da graça terminasse como Filho de Deus, nós não teríamos profeta. Já era direto grande tribulação depois. Não, mas a era da graça começou com o profeta dos profetas, que é o Oriente, e terminou com o profeta no Ocidente. Esta é a era da graça. Termina assim, com a mensagem do Filho do Homem. Começou e termina com a mensagem do Filho do Homem. Essas coisas são profundas, mas as pessoas não percebem, e as pessoas estão vivendo muito bem na era do Filho de Deus. Isso é maravilhoso, é viver até Laodiceia. Mas quando termina a era de Laodiceia, entra a era do Filho do Homem. É o que a gente vai falar de noite outra vez. Entra a era do Filho do Homem. E
é período que as pessoas não sabem o que faz. E você tem que perceber uma coisa agora: os laodiceanos não sabem o que faz, não sabiam o que faziam quando a mensagem chegou. Eles não sabiam, escutavam o programa, disse: o homem está doido, pregar o que ele prega, nós temos o que temos, ele está falando para nós largar tudo isso, sair disso daí. Era a mensagem do profeta chegando em cena, porque tinha terminado. Eu não queria falar isso tão cedo, mas tinha terminado aquela era, tinha terminado Laodiceia, e filho de Deus é para 7 eras, entende? Filho do homem é depois que terminou as 7 eras. Aí entra filho do homem. O que é o filho do homem? É a mensagem profética, é o ministério do Elias na terra. Terminou a intercessão? Então não terminou, porque havia intercessão quando Jesus Cristo estava na terra, entende? E a intercessão vai até o fim do mundo, até o fim do mundo. E o fim do mundo não é apenas até Laodiceia. O fim do mundo é exatamente com a era do Filho do Homem. Estão fazendo uma unidade aqui entre tudo, desde o Filho do Homem, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho do Homem, Jesus Cristo num profeta. A coisa é simples. Então aqui nós estamos em outro momento terrível. Outro momento terrível, porque vai terminar a era do Filho do Homem. Entende? Termina a era do Filho do Homem para poder dar o arrebatamento, dar a ressurreição, dar arrebatamento. É exatamente terminando a era do Filho do Homem. Foi quando o ministério do Filho do Homem terminou nos dias de Cristo que o Filho do Homem morreu, então veio a ressurreição de Mateus 27. Aí houve uma ressurreição e houve um rapto. Entende? Houve uma ressurreição, houve de 40 a 50 dias, aqueles 50 dias para o Pentecostes, e houve um rapto. E o irmão Branham mostra que não é diferente hoje. Se você olhar nas etapas que ele mostra daquela mensagem que fala do final, almas encarceradas hoje, é exatamente isso aí. Tem que haver este ministério no último dia, porque o ministério, terminando o ministério do Filho do Homem na terra, vai dar a ressurreição. Aí vai dar a ressurreição. A ressurreição vem a transformação dos nossos corpos e vai dar o arrebatamento, como aconteceu lá. Jesus foi arrebatado, subiu ao céu em Atos capítulo 1, e ele prometeu que ele voltaria. Então ele está voltando agora para a igreja noiva só. Ele vai vir arrebatar a igreja noiva, para depois ele voltar para reinar o milênio com a igreja que ele arrebatou. Ele vai voltar para reinar o milênio. Amém? Uma coisa que eu nem pensei, acabei falando. Então, a hora que a gente vive é a hora mais difícil, não só entre os denominacionais, não só entre Laodiceia, entre os da mensagem. Não é fácil, porque é término, gente, é término, e há uma confusão. Você crê nisso, você crê naquilo. Não, você tem que perceber que está finalizando a dispensação gentílica. A dispensação gentílica, ela não finaliza com eras da igreja, ministério do Filho de Deus, mas terminando com o ministério do Filho do Homem, como começou. Porque começou aquela era e Jesus mandou pregar só para os judeus. Vocês não vão senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, neste final da era gentílica, não pode pregar aos judeus. Você vai aos gentios, a essas ovelhas perdidas, que tem que entrar para dar a ressurreição. Quando entrar o último eleito, então dar-se-á o arrebatamento, a ressurreição, o arrebatamento. Então são coisas boas, mas a cabeça do povo, ele não sabe o que fazer. Não sabe, mas é só você acompanhar as escrituras, acompanhar o cumprimento das escrituras. Irmão Branham mostra tudo isso, as eras da igreja. Ele diz: as eras viveu sob o Filho de Deus. Todas as eras da igreja sob o Filho de Deus. Quando entrou o Filho do Homem, você tem que entender, houve uma mudança. Houve uma mudança, é a última chance
Como Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo foi a última chance para os judeus. Nesse tempo, o ministério do Filho do Homem, William Branham, é a última chance para os gentios. Quem quiser entrar, entra. Se não der conta, vai ficar para lá de fora mesmo. Vai ficar de fora. Porque nos dias do Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, quem pôde entrar, entrou. Tinha milhares de judeus. Mas quem entrou, entrou. Quem não entrou, Jesus diz: agora já estou mudando de povo. Eu vou pôr vocês em ciúme com um povo que não é povo. Meu Deus do céu. Aí ele entrou entre os gentios, porque gentio é gente, não é povo. Nós estávamos desclassificados. Nem povo nós éramos. Povo era só judeu. Aí veio Paulo e diz: Deus vai põe os judeus agora em ciúme com um povo que não é povo, porque Deus deixou de tratar com os judeus e passou a tratar conosco. E agora, gentil, você que se garba de tanta coisa, de tantos dons, de cura divina, de poder para expulsar demônio, sei que eu estou fazendo escola dominical desse jeito. Você que se garba de tudo isso, Deus está fazendo a mesma coisa, deixando o gentil e dizendo: eu já estou partindo para os judeus outra vez. É Deus falando. Você tem que entender que não sou eu, é assim diz a palavra de Deus. Ele está deixando o gentil agora, depois do ministério do Filho do Homem. Ele deixa os gentios para poder ir para os judeus através das duas testemunhas de Apocalipse 11. Primeiro, durante a tribulação, salvar esses 144 mil, para depois começar a nova dispensação chamada milênio. Que tempo a gente está vivendo, que hora tremenda. É hora de abertura de mente, de coração, a abertura que a revelação trouxe para nós através do Filho do Homem. Quando essa coisa chega, você tem que saber: a porta para as eras da igreja está fechada. Ela está aberta para o eleito que crê na manifestação do Filho do Homem. Se não crê, a porta já está fechada, já fechou lá atrás. Mas se você crê, ainda você sai de lá e entra na era do Filho do Homem. É a última porta, a única frestazinha que se pode entrar é através desta mensagem. Meu Deus do céu, aleluia, glória a Deus. Sim, meu querido amigo cristão, o dia dos gentios está terminado. Parágrafo 72, perguntas e respostas sobre Gênesis. Sim, meu querido amigo cristão, o dia dos gentios está terminado. Terminando agora mesmo. Você vê que isso aqui foi antes da revelação dos selos. Antes da revelação dos selos. Irmão Branham já está pregando isso. E Deus retornará aos judeus. Deixe-me dizer a esta pequena igreja que estou orando constantemente. O judeu tem um só Deus, e este é Jeová. E o gentio tem interpretado tão mal isto, embora o tenha captado de uma certa maneira, com conhecimento. Eu creio que ele tem uma concepção disto. Não há três deuses, há um Deus, três manifestações, três personalidades em uma pessoa. Aí você também pode parar e dizer: mas que três personalidades numa pessoa? A personalidade do Pai como Criador, você tem que vê-lo como Criador. Esta é a personalidade do Pai, manifestando em formas teofânicas. Esta é a personalidade do Pai. Logo ele mudou de máscara, ele pôs a máscara de filho, é a personalidade do Filho. Logo ele tirou aquela máscara de filho e voltou no dia de Pentecoste com a última máscara do Espírito Santo, mostrando aquilo para o povo, o que ele é. Como que ele é, não três pessoas distintas, entende? Não três pessoas distintas, mas aqueles três atributos estavam exatamente numa pessoa. Ele diz três personalidades em uma pessoa. Alguém diz: mas não pode ser personalidade separada. Mas como você tem corpo, espírito e alma, entende? Você tem um corpo, esse corpo, se não tiver espírito, ele está morto, mas que ele é um corpo, ele é. Que ele é um corpo, ele é. Então Deus é assim. Você só vai ver a perfeição de Deus quando ele foi Criador como Pai, ele foi Salvador como Filho, o próprio Deus. E ele é o revelador, o restaurador como Espírito Santo. Então você vai ver isso. Aí você vai ver perfeição. Ele é completo em três e perfeito
em 7. Amém? Glória a Deus. Esse é o parágrafo 72, perguntas e respostas sobre Gênesis. E vocês me perdoem, mas eu vou ler apenas alguns tópicos. Aqui está a mensagem, só que isso daqui vai dar uma mensagem. Que temos: Jesus era Jeová manifestado em carne, desceu e se manifestou. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é como um dedo. Vocês estão vendo? Ele está explicando. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz, não é como um dedo, ó. Ele não é como um dedo, porque ele teve suas manifestações distintas. Entende? Ele teve as suas manifestações como Pai, aí deixou de manifestar como Pai, ele próprio Pai manifestou como Filho, e terminou o trabalho como Filho, ele manifestou como Espírito Santo, e isso foi derramado na igreja, na era do Filho de Deus, e terminou esse trabalho. Ele volta outra vez a Filho do Homem, como nós aprendemos. Ele volta outra vez a Filho do Homem, conforme Lucas 17, 26 a 30. Amém. Glória a Deus. Aí o profeta vem e esclarece assim, ó, que há uma trindade em um. Só uma trindade em um. Sou corpo, alma e espírito em uma pessoa. Deus não é diferente. Você tem que ver Pai, Filho e Espírito Santo numa pessoa, assim como você é uma pessoa. Deus não é diferente. Por Deus ser Espírito, você vê que primeiro ele foi Espírito, para depois ele manifestar em carne em Jesus Cristo. O meu e o seu primeiro ser foi Espírito, para depois Deus fazer-nos um corpo animal, que é o corpo que nós temos hoje, certo? É esse corpo. Talvez a pessoa não entenda, chamando de animal, que é isso? A pessoa não entende o que é isso. Ela não entende que todo corpo, todo ser humano, o corpo é animal. Todo corpo é animal. A diferença está lá dentro, que o animal não pode pensar, o animal não pode arrazoar. Só a serpente podia, mas Deus quebrou. Ele disse, você não vai poder também, vai ficar só o homem nesse lugar, podendo arrazoar, podendo pensar, podendo imaginar, conscientizar, ter afeto. Ele diz, só o homem, porque tudo isso ele faz no espírito. Mas lá na sua alma você tem a decisão. O homem decide na alma. Você precisa saber disso. Você decide na sua alma. Lá na sua alma você tem o livre-arbítrio. Toda pessoa tem o livre-arbítrio. Então ela escolhe Deus ou o diabo. Porque só tem dois. Não, mas eu não sou de Deus, você é do diabo. Não, eu sou. Não tem outro lugar. Não tem. Só tem Deus e diabo. Só tem palavra de Deus e mundo. Não, mas eu sou da igreja tal. Não, tem que ser da palavra de Deus, senão você é do mundo. Não, mas a minha igreja faz isso, faz aquilo, tudo bem, a gente ora, cura enfermos, expulsa demônio, fala língua estranha, tudo isso é maravilhoso. Mas se você não tem a palavra total como ela é, então é mundo. Só tem palavra de Deus e mundo. Não tem jeito de você formar mais do que isso. Só tem Deus e Satanás. Se você não é de um, é do outro. E Deus tem os seus agentes e Satanás também tem seus agentes. Aí você vê quem é que trabalha para você. Quem tira sua roupa é Satanás, e quem põe roupa em você é Deus. O diabo não põe, o diabo só tira. O diabo não põe. Preste atenção aqui agora. Sou feito de células, sangue e nervos. Todavia sou um ser. Células, sangue e nervo, mas todavia somos um ser. Amém? Para tudo que você olha é uma trindade. A trindade em um. Tudo que você olha diz é uma trindade. O erro está deles falar que são três pessoas distintas. Aí eles formam três deuses. Havia uma trindade na arca. O piso inferior, onde estavam as criaturas rastejantes. O segundo piso, onde estavam as criaturas que voavam. E o terceiro piso para Noé e sua família. Agora eu pergunto, em qual piso você está? Em qual piso da arca você está? Se você estiver em justificação, você está rastejando como os animais da arca. Se você estiver na santificação, você está voando como os animais da arca. As aves voavam no segundo compartimento, piso.
Mas se você estiver na mensagem do dia, no batismo do Espírito Santo, você está onde estava Noé. Agora são aplicações, você tem que entender isso. São aplicações, não é tipo, porque Noé não é tipo da noiva. O tipo da noiva é Enoque, que foi arrebatado. Mas as aplicações dentro da trindade, que era uma arca, você tem que saber onde você está. Se está rastejando ainda no mundo, ou se você já está lá em cima. Uma portinha que só dava para olhar para o céu. Já não olha mais para fraqueza de irmão, de irmã. Não tem jeito de olhar mais, só olhava para o céu. Essa era a porta que tinha na arca onde Noé estava. E ali era uma trindade, né? Olha para você ver, tudo. No tabernáculo também era uma trindade. No tabernáculo havia a congregação, que era o átrio exterior, onde ficavam os gentios. No átrio exterior, por lá de fora. E o lugar santo, que era como esse lugar aqui, o lugar santo, o lugar onde nós nos reunimos, onde era sustentado pela luz do candelabro, certo? Aquele candelabro com 7 lâmpadas, então clareava, iluminava este lugar santo. Mas atrás dessa cortina aqui, vamos dizer que era o lugar santíssimo. Então tudo é uma trindade. Até no tabernáculo estava a trindade, mas aquilo formava o tabernáculo. Não 3 tabernáculos, o tabernáculo. Aquilo da arca formava a arca, não 3 arcas separadas, certo? Deus fez aquilo aí, mas pôs tudo um em cima do outro. Deus pegou o templo e desfaça o átrio exterior, o lugar santo e o lugar santíssimo. É uma trindade, mas é uma trindade formando um, não 3 separados. Assim é o homem, a imagem de Deus. Corpo, espírito e alma formam um homem. Assim Pai, Filho e Espírito Santo forma um Deus. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Aqui você está vendo o Osmar. Ele é corpo, espírito e alma. Mas eu não chamo corpo, espírito e alma. Eu tenho um nome, Osmar Rodrigues Costa. Deus também é assim. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele não é 3. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém, aleluia. Ele tem havido 3 dispensações: a dispensação da paternidade, a dispensação da filiação. Você sabe, a paternidade, a criação do mundo, a filiação, quando ele veio para morrer, para nos salvar, e a dispensação do Espírito Santo, que é Cristo na igreja, durante o período destas 7 eras da igreja. Se você avançar mais um pouquinho nisso daqui, você verá que quando Cristo termina o seu período nas 7 eras da igreja, o ministério na terra do Filho do Homem é a única forma da pessoa ter Cristo dentro dela outra vez. Porque aquilo, eles estão com o maná de ontem, e o próprio Jesus diz: ó filhos, daí já terminou, você tem que passar aqui, eu estou no Filho do Homem, eu estou vestido de uma carne humana, e você precisa me ver agora. Amém? Uma ligação dessas mensagens, não tem jeito, não adianta eu querer fugir. Vê o que eu quero dizer? Mas todos estes 3, nós não dizemos nossos deuses, não, isso é paganismo, e o judeu sabe disso. Mas quando você mostra a ele, que este Jesus é Deus, Jeová mesmo, não uma segunda ou uma terceira pessoa, mas a mesma pessoa todo o tempo fazendo a si mesmo manifesto, aí a coisa fica diferente para o judeu, aí ele entende. Aí hoje o judeu vai entender. Agora hoje os trinitarianos dizem: nós vamos lá para poder converter os judeus. Coitadinho, trinitariano vai com 3 deuses. Sabe quem que os trinitarianos vai poder converter? Não os 144 mil. Quer dizer, é um trabalho perdido, gente. Porque que vai se salvar dos judeus nesse tempo final, pela Bíblia, Apocalipse capítulo 7, é 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12 dá 144 mil. Então qualquer igreja evangelho trinitariano que chega em Jerusalém e diz: nós queremos nos apresentar o Messias, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o judeu que aceitar isso daí
Ele não faz parte dos 144 mil, porque quando Moisés e Elias chegar lá, vai dizer: eu vim aqui apresentar a vocês o grande, o eterno, o Jeová, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que manifestou entre os gentios, e que agora eu venho apresentar para vocês, que os vossos pais mataram esse Messias lá atrás. Eu venho dizer para vocês que ele, aquele Messias, é Deus, o único Deus. Aí o judeu vai crer, o judeu vai aceitar, porque é o único Deus. Agora você chega e parte Deus em três, quer entregar para um judeu? O judeu mesmo tendo rejeitado a Cristo, o verdadeiro judeu rejeita essa mensagem também trinitariana, que Deus é três partes, três pessoas distintas. Um judeu rejeita. Os 144 mil só vai aceitar a mensagem dos profetas Moisés e Elias, Apocalipse 11. Amém. Bom, o doutor Riad, ele era um fundamentalista, né? Ele era um homem abençoado, e ele tinha crido em Deus com aquela experiência tremenda. Um homem sábio, aqui no parágrafo 74, perguntas e respostas sobre Gênesis. E ele chegou para o irmão Branham e disse: eu tenho crido em Deus desde que eu era um menininho. Disse: todavia minha vida está vazia. Disse: os mestres têm estado errado? Perguntou para o irmão Branham. Os mestres têm estado errado? Agora, ele era aquele homem que conhecia muito bem até a mensagem de Wesley, mas ele não chegou à mensagem pentecostal dos dons. Irmão Branham teve que mostrar para ele. Irmão Branham, ele diz assim: irmão Branham, eu tenho estado confundido. Disse: tenho crido e aceito Cristo como meu Salvador pessoal. Há algo maior que isto? Há algo maior que aceitar Jesus Cristo como meu Salvador pessoal? Há algo maior que isto? E você precisava entender que tem ainda mais uma caminhada, gente. Porque aceitar Jesus como Salvador, luterano aceitou, wesleyano aceitou. Há algo mais para mim? O doutor Riad perguntou para o irmão Branham. E creio que sou nascido de novo do Espírito, mas não tenho testemunho de nada. Aí o irmão Branham disse: irmão, detesto dizer isto, mas os mestres, e esse homem era mestre, lá do colégio, lá, ele era um grande mestre, um ensinador. Ele diz: mas os mestres e suas escolas têm enganado você. Olhe, como eu posso dizer isso? Não creio em abrandar seu caminho para o céu. Creem assim suas igrejas? Ouço pelo menos alguns através daqui. A Bíblia diz isto. Crê você? Ou você crê? O diabo crê e estremece também. Ah, mas eu creio, tá bom. Eu creio em Jesus Cristo. Mas o diabo crê também. Ah, mas eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador. Muito bem. O diabo não pode aceitar Jesus Cristo como Salvador, mas que ele crê que ele crê. Ele sabe muito bem. Ele sabe que Jesus Cristo é Salvador. Ele não pode viver. Então, quando a pessoa pode dizer que aceita Jesus Cristo como Salvador, mas não tem uma experiência de uma vida cristã, não tem muita diferença de Satanás, não. Não tem muita diferença. O cristianismo tem que viver a vida cristã. O espírito de vocês tem que dar testemunho com o seu espírito. Quer dizer, nosso espírito tem que dar testemunho com o Espírito de Deus que vocês são filhos e filhas de Deus, sendo nascidos de novo e recebido o Espírito Santo. Amém? Aí ele começou a falar sobre os pentecostais. O irmão Branham mostrou que os pentecostais estavam certo na forma de falar línguas, expulsar demônios, essas coisas tudo maravilhosas. Só que ele diz, como o fanatismo deles e tudo mais, eles têm uma verdade da qual você não sabe nada a respeito. Falou para o doutor Riad. Os pentecostais têm uma verdade que você não sabe nada. Eu queria que vocês entendessem que depois dos pentecostais existe uma verdade que os pentecostais não sabem nada. Entende? Os pentecostais tinham uma verdade que o doutor Riad, ele não sabia nada. E o Elias tem uma verdade que os pentecostais não sabem nada também. Mas o irmão Branham acompanhou aqui e foi só até os pentecostais e mostrou para aquele irmão. Diz: aquele que não nascer de novo, diz o Senhor Jesus, não pode ver o reino de Deus. Não apenas você, porque você diga: sim, eu creio isto, sim, eu creio que essa é a maneira, eu creio isso, sim. Isso não é tudo. Tem que haver uma atual experiência do novo nascimento.
Tem que haver algo entre você e Deus, que você saiba que tem passado da morte para a vida. Aí ele disse para irmão Brana, eu poderia receber o Espírito Santo? Eles não criam em receber o Espírito Santo. O lugar onde ele estava, aquela missão a qual ele frequentava, não admitia ninguém falar língua estranha, ninguém recebeu o Espírito Santo também. Ele não admitia. Então ele perguntou para o irmão Brana, eu poderia receber o Espírito Santo? O irmão Brana disse, simplesmente coloquei minhas mãos sobre Riemann Apperman ali, e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. O outro judeu começou a chorar, quebrou o vidro da mesa de centro chorando. Aquele judeu viu o que tinha acontecido, que o outro irmão judeu recebeu o Espírito Santo, ele chorou em cima da mesa, até quebrou o vidro da mesa, porque ele tinha vontade também. Ambos disseram, irmão Brana, como receberemos o Espírito Santo? Estudiosos, inteligentes, engenhosos, o melhor que há na terra. E eu disse, a maneira apostólica de receber o Espírito Santo é colocar as mãos sobre eles, certo? Colocar as mãos, certo? Impondo as mãos. Ananias colocou as mãos sobre Paulo para que ele pudesse receber a sua visão e ser cheio do Espírito Santo. Filipe foi e pregou ali, batizou um grupo no nome de Jesus Cristo, em Atos 8, 14 a 16, vocês vão ver isso, Atos 8, o Espírito Santo não tinha vindo sobre nenhum deles, porque Pedro tinha as chaves, e ele foi, colocou as mãos sobre eles, e receberam o Espírito Santo. Agora, irmãos, se vocês notarem, o Filipe não podia fazer isso, o Filipe podia até pregar o batismo em nome de Jesus Cristo, tudo bem, podia batizar o povo em nome de Jesus Cristo, mas para receber o Espírito Santo, quem tinha a chave de abrir aquela porta era Pedro. Então ele precisou mandar chamar a Pedro e João lá em Jerusalém. Olha aqui, eu já batizei um povo aqui em Samaria, eles creram em Jesus Cristo, eu já batizei eles em nome de Jesus Cristo, agora eles precisam receber o Espírito Santo e eu não consigo, vem cá. Isso não é para mim, isso não é ministério meu. O evangelista precisa entender que não é ministério dele. O ministério dele é evangelizar, é pregar. Logo ele tem que chamar um pastor como Pedro, que tinha a chave. Nessa era você tem que saber quem é que tem a chave para poder você receber o batismo do Espírito Santo. Laodiceano não tem chave, tem amor fraternal. Quem tem a chave é o ministério do Filho do Homem, ali o Espírito Santo. É ali que você encontra a chave. Manda chamar ele então. Chame essa mensagem para você ser batizado com o Espírito Santo. Não apenas sofrer a emoção de um dom de língua, né? E assim por diante, o irmão Brana continuou falando sobre aquilo ali. Aí aquela missão do Sudão, quando aquele senhor, o grande, o homem sábio, vai receber o Espírito Santo, aí ele chegou lá. Aí sabe que a missão do Sudão disse para ele? Nós não temos lugar entre nós para um homem que fala em línguas. Nós não temos. E por quê? Porque ele tinha aprendido que não falava línguas. Ele tinha aprendido que não falava, que simplesmente se ele fosse justificado com a mensagem de Lutero, santificado com a mensagem de Wesley, que era o suficiente. Mas Deus tinha dado um passo à frente. E o irmão Brana teve que mostrar para ele que ele precisava também receber os dons, porque esse era o ministério do irmão Brana naquele tempo também. Antes de 63, era o ministério do irmão Brana, era ajudar as pessoas a chegar a receber dons espirituais, e genuíno no tempo do irmão Brana. No tempo do profeta era genuíno, porque aquilo que começou em 1900, que vocês sabem no próprio Brasil, que começou, quando chegou já por volta de 50, aquilo já estava terminado também. O genuíno estava com o profeta, até o dom genuíno estava já com o irmão Brana. E se alguém quisesse receber genuinamente, teria que passar pelo ensinamento do profeta antes da revelação, da abertura dos 7 selos. Vocês estão me entendendo? Está entendendo? Aí depois tinha o próximo passo, que era a mensagem do profeta. E muitos poderiam ficar apenas, que tem alguns que vão ficar nessa mensagem aqui, só que, então tem que falar língua, tudo bem. Aí eles vão falar língua, expulsa demônio, é outro pentecostalismo. Irmão Brana mostrou depois que você tem que entrar na próxima etapa, que é a etapa da palavra revelada, da abertura dos selos. Mas o irmão Brana mostrou para ele tudo aquilo. Aí ele veio ao profeta e disse: alguém fala em língua? Por quê? Eu disse: eles não têm lugar
lá no Sudão não tinha lugar para quem falava em língua. Aí o irmão Brana falou para eles: bom, então eles não têm lugar para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo falou em línguas desconhecidas e morreu falando em línguas desconhecidas. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele falou língua desconhecida até na hora da morte. Então eles não tinham lugar nem para Jesus Cristo lá dentro. Não tinha lugar nem para Jesus Cristo. Aí você vai ver, meu irmão, minha irmã, que quando Deus passa para a próxima mensagem, que era a revelação, a abertura dos selos em 1963, quando Deus passa para esse ministério do Filho do Homem, todas as pessoas que falarem línguas, curar enfermos, expulsar demônios, teria que prosseguir agora com a revelação dos 7 selos. Estão me entendendo? Vocês estão cochilando? Porque aqui eu fico desperto, porque a coisa vem para mim. Se você ficar voando, você não sai da cama. Muitos crentes, mas ainda mais de manhã, assim. De manhã você fica com aquele olho pesado, né? Olha bem, a pessoa sempre tem que olhar a próxima etapa. Eu nunca prego essas mensagens do profeta. Em 50 e quanto isso daqui? Essa mensagem foi, meu Deus do céu, ela foi 29 de julho de 53. Se você pregar essa mensagem aqui sozinha e não unir essa mensagem com as de 63 em diante, você vai ficar com o evangelho até perfeito entre os pentecostais, que foi a mensagem do profeta antes dos selos, foi a mais perfeita que tinha. Foi o dom mais real, o dom real que manifestou foi exatamente do profeta. Você fica num lugar bom, mas a mensagem não parou lá. Irmão Brana veio e mostrou que teríamos que ter a abertura dos 7 selos, e aquilo foi aberto em 63. Então, se você ficar lá em 53, você vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Você acaba não entendendo a coisa da forma correta. É por isso que eu estou fazendo essa ligação. Tem que fazer essa ligação, porque não tem jeito mesmo, tem que fazer. Cada bênção redentora pela qual Jesus morreu, comprou em sua expiação no Calvário, está colocada na mesa de cada crente que está sentado diante dela. E o profeta mostrou, é como uma mesa. O evangelho é como uma mesa. Ele disse: se eu for na sua casa, você coloca ali batata frita, você coloca uma torta para mim, você coloca feijão. Ele não falou arroz, ele disse: nós brasileiros tem que falar o arroz, mas não aguenta. Põe um arroz, tem de tudo, eu tenho de tudo para comer. Tenho de tudo, porque está sobre a mesa. O evangelho de Deus tem de tudo sobre a mesa: cura divina, língua estranha, expulsão de demônios. Tem um profeta. Isso eles não aceitam. Ele diz: que prato é esse daí em cima da mesa? Um profeta. Não, isso daí não. Aí eles não aceitam. Entende? Como também você não pode repudiá-los falando língua estranha, porque é um prato sobre a mesa. Cura de enfermos é um prato sobre a mesa. E aquele que é bom de apetite, eu gosto de gente bom de apetite. Gente bom de apetite, você precisa falar: come isso aqui, come aquilo ali. O bom de apetite, ele pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali, um pouquinho dali. Ele pega tudo e junta e faz aquele prato. Diz: mas você vai comer de tudo? Vou comer de tudo. A Bíblia é sagrada, eu tenho que comer de tudo. É cura divina, é expulsão de demônios, é justificação, é santificação. Eu posso falar língua estranha, mas eu não fico só nisso não, porque tem um prato do dia que não tem jeito, é o fazão. O prato do dia diz: quando você está bem cheio, satisfeito, não cabe mais nada. Aí vem o garçom lá com aquele prato. O que é isso? Fazão. Parece que esvaziou o estômago. Vai começar a comer tudo de novo, porque o fazão dá apetite. Esse é o prato do dia. Um profeta na era é um fazão na mesa. E o eleito chega lá e come. Não quero isso aqui não, né? Aqueles meninos anêmicos que nós temos. Não, eu não gosto de cebola, eu não gosto de tomate, eu não gosto de alho, eu não gosto de alface. O que você quer? Eu quero só carne. Carne cheio de doença também, né? Você come carne podre. É um pássaro, é um pássaro grande, bonito, e a carne diz que é a melhor carne que tem. A melhor carne, isso daí eu vou te falar, viu? Não pode ser que nem frango de granja, essa coisa branca também, né? Que aí não funciona.
Mas aí está o fazão do dia, o prato de Deus hoje. Amém? Como isso é bom, tudo está sobre a mesa, aleluia. Se eu necessito de cura, eu digo: Pai, passa minha cura, esse prato de cura. Eu derramo em meu prato como um grande... Agora, você quer morrer de fome? Vai em frente. Se você quer morrer de fome, não come isso, não come aquilo. Eu não quero profeta, então morre de fome. É o prato do dia. Quando chega o prato do dia, o fazão na mesa, até aqueles que já comeu bastante a mensagem pentecostal diz: isso daí fazão, passa para cá, passa para o meu prato também. Eu quero. É isso que nós fizemos. Nós também fomos pentecostais. Cura de enfermos, expulsão de demônios, tudo isso eu já fiz e faço até hoje. Se aparecer alguma coisa aqui, se alguém está doente, é a oração da fé, primeiro que cura o enfermo. É a Bíblia Sagrada que diz isto. Mas tem um prato aqui de fazão, profeta do dia, mensagem revelada. Traz para cá, que é isso. Eu como na minha mesa, porque se está na mesa de Deus, tem que estar no meu prato. Amém. Meu Deus. Vamos ver se eu dou conta de terminar isso aqui. E os minutinhos meus, está faltando 20 minutos ainda, né, irmão? Tá? 15? O seu relógio está errado, meu irmão. No meu parece que falta 20. É por causa do hino que começou. Muito bem. Vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. É muito difícil em terminar com isso, né? Porém, esta é a promessa de Deus. O profeta diz assim: ouço a abundância de chuva vindo. Parágrafo 82, metade do parágrafo. As pessoas estão torcendo isto, mas está chegando o momento em que Deus está dando ao mundo gentil um sacudimento com o batismo do Espírito Santo, derramando em toda a sua plenitude poder, sinais e maravilhas. Foi quando o profeta estava na terra, derramando aquele poder tremendo, né? Os pentecostais têm sido empurrados a um canto e têm ido a outro extremo com diferentes coisas como essas. Quer dizer, vão ao extremo. Isto porque não era o tempo ainda. Esta é a razão pela qual eles têm tido todo esse fanatismo. Agora hoje não tem nem fanatismo, eles estão relapsos. Aqueles que proibiam roupa curta, hoje está, não tem problema não. Pode. Aqueles que proibiam, não pode cortar cabelo, porque a Bíblia diz, não, hoje, não, Jesus Cristo mudou hoje. Ele falou que a irmã pode cortar cabelo, que só que é o coração. Esses são os pregadores modernos. Isso não é fazão não, viu? Isso é torta estragada na mesa. Porém, esta é a promessa divina de Deus, a palavra divina de Deus. Isto tem que suceder, porque Deus assim o tem dito, e eu creio, amém? Que antes do término da dispensação gentia, Deus se derramará sobre os fundamentalistas. Irmão Branco já estava dizendo: eu creio que esses fundamentalistas, como os que vêm de Lutero, Wesley, aqueles fundamentalistas, os pentecostais, eu creio que Deus vai derramar sobre eles ainda antes de terminar a dispensação gentia. Agora nós estamos aqui na plenitude dos gentios. E vivemos esse tempo, plenitude dos gentios, quer dizer, é o apogeu, é o final, é a taça cheia nos gentios agora. Não tem mais nada depois não. Você rejeita essa mensagem, você vai ter que pagar o preço na grande tribulação. Isso é claro, vai ter que ir para lá. Meu Deus do céu, Deus tem a cura divina posta sobre a mesa aqui. Ele tem profecia sobre a mesa, Ele tem o falar em língua sobre a mesa, Ele tem os 9 dons espirituais para o corpo, e você pode satisfazer-se de cada um deles. Aleluia. Ao encerrar essa dispensação gentil, os judeus regressarão. Agora que vai começar a resposta. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. A parábola da figueira é Israel, na sua terra. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Creio que, aí diz assim: você crê que o retorno dos judeus à Palestina é um cumprimento das profecias da Bíblia? Ouvimos dizer que você vai à Palestina, isto é verdade? Aí passa para a outra pergunta. A outra pergunta sobre os judeus. Será que nós deixamos isso para outro dia, outra mensagem, para nos ajudar? Mas irmão Branham aqui mostra, eu tenho que usar esse primeiro tópico aqui, ó. Se você quer saber em que época do ano estamos, você olha no calendário. Se você quer saber em que época do ano estamos, você olha no calendário.
Se você quer ver que hora é, você olha no relógio. Se você quer ver em que dia você está vivendo, olhe onde os judeus estão. Este é o relógio de Deus. Se você quer saber, olhe. Agora o povo está passando despercebido, gente, que os judeus já voltaram para sua pátria em 48. Aquilo estava marcando, irmãos, está marcando o fim do tempo para os gentios. Aquele relógio, os judeus voltando para a sua pátria, era uma marca no relógio divino. Gentios, preparem, porque olha, está chegando o seu fim, porque já está a figueira brotando, os seus ramos tenros novos, brotando folhas. O gentio então tem que dar um jeito de levantar a cabeça, porque a nossa redenção está próxima. Olha para o relógio de Deus. Olhe, Deus vai tratar com os judeus através de Moisés e Elias. Apocalipse 11. Alguém diz, não, é Moisés e Enoque. Não, a Bíblia mostra os ministérios, Moisés e Elias. Outros dizem, não, é Elias e Enoque. Vamos pela Bíblia, que é muito melhor. Apocalipse 11 diz, ele tem poder de transformar água em sangue. Quem fez isso lá atrás? Moisés. Então não é outro. Ele tem poder de cerrar os céus para que não chova durante os dias da sua profecia. Quem fez isso lá atrás? Elias, não foi Enoque. Então é Elias e Moisés. A Bíblia não fala assim, Elias e Moisés vão pregar para os judeus. A Bíblia deixa em símbolo ministério. Através do ministério, mostra que pode transformar água em sangue, então é Moisés. Quem pode fechar os céus foi Elias, que fez isso no passado. Então estes ministérios estarão na terra. Mas gentil, nós já estamos no fim. A porta, o tempo do gentil tem terminado. Se você quiser saber, gentil, a sua era terminando com Laodiceia, e a única salvação depois que essa porta fechou é entrar na mensagem do Filho do Homem. E terminou seu tempo, gentil. Acabou seu tempo. Deus manifestou na terra através de um homem em carne humana, Deus numa carne. E o gentio precisa ver isso. Como os gentios não podem ver, então os eleitos verão a mensagem profética do Filho do Homem na terra. Hoje, assim como os eleitos judeus viram a mensagem de Deus encarnada no Filho, Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Isto é maravilhoso para todos nós, podermos ver, caminhar nesta luz, que não é uma luz de fantasia, mas é uma luz real, que não é andar no clarão, mas é na luz do Evangelho. Como te damos graças. Tem luz no coração, tem luz na alma, tem luz na vida, porque, Senhor, Tu tens mandado esta mensagem para nós neste tempo final, e esta mensagem, ela rompe toda a carnalidade, ela rompe com toda a teologia humana e de igrejas, ela rompe com tudo e traz a verdade à cena. Estamos agradecidos, Pai, por poder ver estas coisas. O mundo não pode ver. Muitos gentios não poderão ver, porque estão cegos, porque estão na era de Laodiceia. Mas nós compramos, Senhor, o colírio para ungir os nossos olhos para ver. E hoje vemos. Estávamos na mesma era deles. Eles não quiseram colírio, mas nós compramos do colírio e aplicamos esse colírio nos nossos olhos e passamos a ver o que eles não veem. O Senhor diz, venha e compra vestiduras brancas para que te vista. Isso quer dizer, compra a minha justiça, para vestir você da minha justiça, e não de um dogma, de um credo de uma igreja. Venha e compre vestiduras brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez denominacional.
Deus, ajuda-nos a vestir essa roupagem da Bíblia e não estar nesse nudismo denominacional, espiritual, que a pessoa não chega nem ver a verdade, porque a luz veio ao mundo, mas eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas nós te damos graças, porque a luz chegou, a luz veio a nós, e podemos te adorar com esta luz no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Toda a escuridão da noite hoje é sol, tenho luz no coração, vivo agora a luz de Ruth no arrebol, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Na última era, a era de Laodiceia, vocês vê uma fagulhinha de luz lá, aquela bola, o resto tudo é negro, é escuro, mas aquela fagulhinha de luz já saiu de lá também, tudo está escuro. A luz, só para quem tem a mensagem. Cristo mundo um paraíso fez pra mim, tenho luz no coração, meus deveres com amor eu cumpro enfim, tenho luz no coração, tenho luz, sim, tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Se você não tem esta luz, receba agora a luz que pode te iluminar o caminho para você chegar à glória, ao grande arrebatamento. É a mensagem do dia. Tudo mais está em trevas, mas temos luz. Tudo no Egito era trevas, mas no acampamento de Israel havia luz. Tudo agora no mundo Egito é trevas, mas nas nossas habitações, onde temos um profeta, como Israel tinha um profeta no seu arraial, havia luz no seu arraial. No nosso arraial temos um profeta, a luz no nosso arraial. Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Mania que participam conosco de mais um culto de adoração a Deus.